Todo mundo já ouviu pelo menos uma vez que não é pra gente julgar um livro pela capa, né? Mas eu tenho que admitir pra vocês que alguns dos meus livros favoritos começaram justamente assim. Eu bati o olho numa capa, numa edição muito linda, e eu falei, meu Deus, eu preciso levar ela pra casa. E aí isso me fez pensar se a gente comprar um livro só pela capa é realmente tão ruim quanto parece. Oiê, eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu quero usar alguns dos livros mais especiais e mais bonitos que eu tenho na minha estante pra gente refletir aí se comprar livros pela capa é realmente uma má ideia. Esses dias eu tava olhando aqui pra minha estante e eu comecei a pensar e a perceber que os livros dela chegaram ali de formas muito diferentes. Alguns eu comprei porque alguém me recomendou, ou eu comprei porque eu li a sinopse e a história parecia incrível, ou já era um autor que eu conhecia, mas tem uns que eu comprei por um motivo muito mais simples, que é, olha essa capa, que coisa mais linda. A maioria dos livros que eu vou mostrar aqui eu comprei também por outros motivos, é claro, até porque eu sou muito atraída por sinopses interessantes, ou enfim, livros que me indicaram. Mas o vídeo aqui é pra falar de como a gente se encanta por um livro à primeira vista, então vão ter exemplos de tudo. O primeiro livro que eu quero mostrar é o BTK Profile, Máscara da Maldade, que é da Dark Side de 2019. A capa dele já é bem impressionante, né? Ele é um livro capa dura, com esse acabamento lindo, assim como todos da Dark Side. A capa, inclusive, é bem chamativa, mas ela fica bem perturbadora quando você sabe a referência por trás dela. É um livro cheio de ilustrações, com um projeto gráfico muito bonito e muitos detalhes internos também. Esse livro é uma investigação jornalística do famoso caso do serial killer BTK, e ele é escrito por alguns dos jornalistas que escreveram mesmo sobre o caso, enquanto ele acontecia lá nas décadas de 80 e 90. É um livro muito pesado, por se tratar de um caso real, mas é um trabalho jornalístico muito impressionante, muito fantástico. Eu sou bem fascinada por trabalhos de jornalismo investigativo e essa edição tem muitos detalhes que incrementam a história, com muitas imagens e recortes de jornal da época também. Tem algumas fotos de lugares que têm alguma relação com o caso, com a investigação, como por exemplo a igreja que o Dennis Rader, né, o BTK, frequentava. Então tem muitos detalhes, muitas coisas que são interessantes para o caso e é um livro muito, muito completo e bem interessante, apesar, né, de ser um true crime e ser um caso bem intenso e pesado. Não é um livro que eu recomendaria para todo mundo, por ele ser bem pesado. Muitas das capas da Dark Side, por exemplo, que é uma editora muito conhecida por fazer capas lindas, né, elas ajudam muito a complementar a experiência da leitura e te inserir mais na atmosfera daquela história. E falando em capas amadas à primeira vista, é impossível eu não falar de O Bebê de Rosemary. Essa edição foi publicada pela Dark Side em 2022 e é um dos livros mais lindos que eu tenho na minha estante. Eu já conhecia a história, né, de Bebê de Rosemary, mas eu nunca tinha lido o livro nem nada assim, então eu fiz questão de comprar essa edição perfeita, cheia de ilustrações e detalhes especiais. Ela é toda em verde e rosa, com algumas folhas pretas e tem até essas ilustraçõezinhas que remetem a estágios da gravidez da Rosemary. Então, todos os detalhes do livro conversam muito com a história. Os acabamentos são muito, muito perfeitos e no final a gente ainda tem imagens do filme, né, de O Bebê de Rosemary, do Polanski. Eu tenho um vídeo, inclusive, falando só sobre O Bebê de Rosemary, que foi um livro que me deixou obcecada, então eu vou deixar o card passando aqui em cima se vocês quiserem ir lá dar uma olhadinha. Outro livro que foi um amor à primeira vista foi a biografia do Leonardo da Vinci, publicada pela editora Intrínseca em 2017. Esse é um livro do Walter Isaacson e ele é o meu xodózinho, eu tenho ciúmes desse livro. Ele é um dos livros mais perfeitos que eu tenho na estante. Eu amo a capa que tem esse autorretrato do Leonardo e o livro inteiro é maravilhoso, intercalando ali a história de vida dele com imagens de desenhos, de obras de engenharia, anotações dele que ele fazia ali à mão e, claro, as pinturas mais famosas também. Esse é um livro super completo e perfeito para quem ama história da arte que nem eu. É uma das edições mais interessantes, eu acho, que eu tenho sobre não ficção. A capa é sempre o primeiro contato, né, que a gente tem com a história e eu, como designer e como uma pessoa muito envolvida com artes, eu não deixo de admirar, assim, quando eu vejo uma capa que brilha aos olhos, que nem essa. Eu gosto muito, muito, muito
muito desse livro e a Intrínseca arrasou nessa edição. E esse livro, sendo sobre um dos maiores artistas, né, e mentes brilhantes aí que o mundo já teve, soube se comunicar muito bem com o texto, com a parte gráfica, né, e visual, já que isso é muito importante num livro que é sobre o Da Vinci, né? E vamos combinar que isso não acontece só com histórias novas ou desconhecidas. Eu tenho, por exemplo, muitos filmes queridos que ganharam edições de livros especiais ali. Um bom exemplo disso é O Labirinto do Fauno, um livro inspirado no filme, escrito pelo próprio Guillermo del Toro, que é o diretor e roteirista do filme, em parceria com a autora Cornélia Funk, a autora de Coração de Tinta, que é uma fantasia muito famosa. O Labirinto do Fauno foi publicado pela Intrínseca e, como eu sou muito fã do filme, eu precisava dessa edição em livro, que além de ter a própria história do filme mesmo, também tem uns contos extras sobre aquele universo, meio em formato de fábulas. E ele é cheio de ilustrações muito interessantes sobre os elementos fantásticos desse universo. Eu acho isso muito coerente também, porque o filme é uma obra com muito estilo, né? O Del Toro é um diretor muito autoral e coloca muita personalidade nas suas obras. Então, para mim, faz muito sentido que um livro sobre o Labirinto do Fauno também tenha esse aspecto. Seja cheio de detalhes, cheio de ilustrações de fantasia, enfim, muitos detalhes que incrementam ainda mais essa história tão marcante. Nessa mesma linha e mesmo tema também, eu meio monotemática nesses livros, eu tenho um livro sobre o filme do Labirinto, de 1986, que é um clássico de fantasia. O filme é do roteirista e diretor famosíssimo Jim Henson, e o livro é uma homenagem de 30 anos a esse filme. A capa tem uma textura meio de caderno, sabe? Eu acho que para parecer meio que um caderno de anotações mesmo do Jim. E se você não sabe, essa é uma fantasia com a Jennifer Connelly e ninguém mais, ninguém menos que o David Bowie no papel de Rei dos Duendes. Inclusive, o livro vem com esse brinde maravilhoso, que tem os dois nessa cena, que é uma das mais marcantes do filme. Assim como no caso do Del Toro, esse livro pedia uma edição em livro que fosse tão mágica quanto o filme é. E a Darkseid faz isso com perfeição, né? Incluindo ilustrações feitas pelo Jim e várias anotações dele na hora dele criar o filme. A edição é perfeita, ela é cheia de detalhes especiais, e no final aqui a gente ainda tem a letra de As the World Falls Down, do David Bowie, que assinou a trilha sonora marcante desse filme, e é uma das minhas trilhas sonoras preferidas, inclusive, de filmes. Eu amo muito essa música. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo fazer uma autocrítica a esse hábito de comprar livros pela capa. O meu namorado Leonardo, por exemplo, a gente divide os livros da estante, tem vários livros aqui que a gente nunca leu, mas ele costuma comprar muitas edições lindas, edições especiais, que a gente meio que leva como algo pra colecionar, sabe? Até porque às vezes eu acho que a gente compra o livro com toda uma expectativa para comprar aquela edição muito especial, sem necessariamente pensar se a história vai suprir ou não essas expectativas. A gente quer ter aquele livro, a gente quer ter aquela edição especial. Sobre isso, eu tenho aqui um baita exemplo de um livro que eu comprei pela atmosfera bem curiosa e pela capa que é absurda de linda. Essa é uma edição especial de O Circo Mecânico Tressault, publicada pela Darkseid em 2016. Inclusive, eu espero que seja assim, que se fale o nome do circo, eu acho que é. Essa capa é uma edição limitada, inclusive, e ela é muito bonita, ela é em alto relevo, eu não sei se tá dando pra ver certinho aqui na câmera, mas tem vários momentos dela em que ela é alto relevo aqui ao redor das asas, nessa parte dos elementos mais mecânicos, é muito, muito bonita. E pensa em uma edição que é perfeita. Esse livro conta a história de um circo onde as atrações são metade humanas e metade mecânicas, é uma história meio steampunk, sabe? Então eu comprei muito ele por essa proposta diferente, assim, eu achei essa atmosfera bem interessante. Mas, apesar de eu ter começado a história, ela não me prendeu. E aí eu parei de ler ele ali em uns 30%. Talvez um dia eu volte a ler. Apesar disso, eu admiro muito a edição, mesmo que ela não tenha me prendido tanto. As ilustrações são maravilhosas, tem muitas ilustrações nesse livro, dividindo alguns capítulos. E todos os detalhes da página são perfeitos, assim, é tudo muito, muito lindo. A diagramação é linda. E ela também veio com esse brinde, que é super bonitinho. Eu amo quando as edições da Darkseid vêm com brinde. Mas enfim, esse foi um caso de um livro que eu valorizei muito a estética, mas que a história não me prendeu. Acontece, né? Eu acho que todo leitor
leitor já passou por isso. Você vê ali uma capa linda, maravilhosa, uma edição impecável. Só que aí quando você tá lendo o livro, às vezes até a sinopse te agradou, mas você começa a ler o livro de verdade e você percebe que aquela história não era pra você. O que foi, infelizmente, o meu caso com o Colecionador. Eu acho que às vezes a gente associa muito também as expectativas que a gente coloca de ver, ai, nossa, um livro muito lindo, pensando que a história vai nos agradar da mesma maneira, né? Mas às vezes não acontece isso e, enfim, tá tudo bem, faz parte. E tem também aquela coisa da gente ver um livro, por exemplo, uma edição especial de um livro que você já conhece. Você compra com a certeza de que um dia você vai ler, mas aí às vezes simplesmente não era o momento para você comprar aquele livro e ele fica na sua estante para sempre. Ele fica ali esperando o momento de ser lido e esse momento nunca chega. Eu mesma tenho umas edições maravilhosas de livros que eu pretendo ler, mas eu ainda não li. Eu tô esperando o momento certo de ler esses livros. Então eles ficam ali em stand-by, simplesmente porque eu queria muito um livro, sem necessariamente estar no momento certo para ler ele, sabe? Mas eu também não acho que isso invalida a nossa compra, porque eu acho que os livros eles têm todo um espaço, assim, eles significam algo ainda maior pra gente. Eles são, obviamente, histórias feitas para serem lidas, mas eles ali também carregam um momento da nossa vida, uma fase, algum desejo passageiro que a gente tem, acabam simbolizando uma coleção de algo que a gente gosta muito, enfim, ou se tornam realmente algo ali para sua listinha de leituras futuras, algo que você quis muito comprar no momento impulsivo. E aí a gente fica muito com um conflito, né? De, ai, nossa, mas eu não quero ter esse sentimento consumista, assim, de ficar comprando livros só pra ficar amontoando eles e nunca ler. Enfim, isso é um sentimento meio ruim, né? Mas eu também já senti a experiência oposta quando eu comprei um livro porque ele era muito bonito ou porque era uma edição especial. E isso me incentivou muito a ler aquele livro. Eu acho que isso também acontece. Às vezes ele é tão bonito que você fica, nossa, eu preciso colocar essa leitura na frente de outras, assim, e isso pode até abrir portas para uma leitura mais fora da sua zona de conforto, sabe? Te levar a ler alguma coisa que talvez você não iria ler naquele momento, ou nem iria pensar em ler. Um ótimo exemplo disso para mim foi Blade Runner, que vocês estão vendo agora. Essa edição, ela me chamou muito a atenção por ser muito bonita, e isso despertou bastante a minha curiosidade sobre a história. Essa edição é da editora Aleph, de 2019, e ela tem essa capa maravilhosa, com esse design que também é meio retrofuturista, cyberpunk, e conversa muito com a história. O livro tem essa introdução toda diferente, com esse projeto gráfico meio pop, assim, uma coisa muito bonita. E é um livro curtinho, com uma história que primeiro me encantou pela capa, e aí eu fui ler e adorei também a história, a trama. É um livro muito interessante para quem gosta bastante de ficção científica, eu gosto muito. E enfim, foi uma ótima experiência dessas que primeiro me atraiu pelo visual, mas eu acabei gostando bastante, valeu muito a pena. Sem contar que vamos refletir sobre o quanto de tempo que a gente tá passando em frente a telas ali, né? Perdendo horas e horas em redes sociais, scrollando ali o nosso feed e tudo mais. A gente perde muito tempo nisso, né? Então é até curioso pensar sobre como colecionar livros se torna algo supérfluo, sendo que olha a nossa rotina já no dia a dia, sabe? Você comprar um livro e você sentir vontade de ler aquele livro porque ele é lindo, pode ser algo muito bom para você inserir na sua rotina e fugir um pouco mesmo desse dia a dia muito voltado a telas e, enfim, redes sociais e tudo mais. Eu não acho que existe nada de errado em você querer comprar um objeto que vai te entregar uma história, que ele ainda vai te entregar conhecimento, arte, referências e que vai significar algo para você além de ter um valor afetivo.
Isso já é muito mais do que a gente fica fazendo ali no dia a dia, realmente só scrollando um feed de uma rede social. E agora, gente, a gente vai entrar nos livros mais queridinhos e especiais da nossa estante, que são a nossa coleção de Senhor dos Anéis. Eu vou começar mostrando aqui o que acho que é o meu preferido, que é o Hobbit Anotado. Essa edição é impecável, ele tem essa capa verde e ele já começa cheio de ilustrações. É uma versão bem grande do Hobbit, porque ele é repleto de anotações. E só para vocês entenderem como funciona, aqui a gente tem a história normal aqui do Hobbit, nessa coluna esquerda, e na coluna direita a gente tem anotações diversas, assim. Anotações sobre Tolkien, anotações sobre detalhes da história que não estão inclusos no livro, assim, do universo. Várias ilustrações, tanto feitas pelo próprio Tolkien ou por pessoas ali ao seu redor. Então é um livro muito completo e muito bonito. Aqui pro meio dele a gente tem algumas dessas ilustrações que foram feitas pelo Tolkien e são algumas das mais famosas, né, do universo de Senhor dos Anéis e do Hobbit, né, em específico, já que aqui a gente tá falando com mais destaque do Hobbit. E é muito, muito bonita. Aqui essa parte ela tem uma folha mais dura, meio que uma folha de fotografia, sabe? Foi uma das compras que mais valeram a pena, assim, da gente ter. Aqui a gente entra em outro dos meus favoritos. Eu li o Hobbit nele e ele é tão lindo. Olha essa parte de trás, olha a lombada. A capa ela tem uma textura meio encadernada e ela tem um pouco de relevo também. Ela veio com esse brinde aqui que eu vou mostrar já já pra vocês, mas eu queria folhear pra mostrar principalmente as ilustrações, porque ela é uma edição cheia de ilustrações, principalmente de ilustrações feitas pelo próprio Tolkien. O Silmarillion também é um dos livros mais bonitos que a gente tem. A capa dele é linda, a parte de trás. Ele é um livro bem grande, mas ele parece ser muito confortável de ler. Ele tem aqui essas ilustrações já na contracapa. E ele também é cheio de ilustrações por todo o livro. Essas edições de Senhor dos Anéis especiais que a gente tem reforçam muito essa ideia de que a gente se apaixona muito pelos livros antes mesmo de começar a ler. Eles fazem parte dessa coleção que tem esse significado muito afetivo pra gente. Então me conta também se você tem algum livro que é assim pra você, que tem esse carinho especial no seu coração. Mas já que a gente tá refletindo sobre isso, eu quero saber de vocês também. Você já comprou um livro pela capa? Como foi essa experiência? Você odiou? O livro tá até agora na sua estante, você não leu e não vai ler, não tem nenhuma intenção de ler o livro. Enfim, me conta mais sobre isso. Me fala também se foi uma experiência boa, se ele te abriu portas ali pra você conhecer uma leitura, ou um subgênero, ou um autor que você nunca tinha lido. Enfim, gostaria muito de saber a sua experiência pra gente refletir mesmo se vale a pena comprar um livro pela capa. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Aqui no canal eu falo muito de livros, mas eu também falo às vezes de livros que foram adaptados pra filmes, pra séries, falo de alguns temas diferentes. Se você gosta de vídeos sobre séries, por exemplo, você pode dar uma conferida nesse vídeo aqui em cima, em que eu tô falando da segunda temporada de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu agradeço muito vocês terem assistido até aqui e até mais, gente!